Esta é a Audrey West e esta é sua casa. Apesar de ter crescido em Londres desde os 6 anos de idade, ela sempre desejou viver cercada pelo mar e montanhas. Essas têm sido suas zonas de conforto desde que era uma criança na Jamaica. Ela costumava olhar ao mar pela varanda. Os barcos pareciam tão pequenos quanto os barquinhos de papel que ela fazia de livros de exercício. E do outro lado da colina, ela assistia às nuvens de carneiros do Sr. Stedman cruzarem as encostas verdes. Ela saiu de Londres em 2017 para escapar para o interior, no norte do país de Gales. Agora, nessa pequena cidade de praia, e através do seu amigável clube de remo, ela está mais próxima do mar do que nunca, mesmo comparando a Jamaica. A paisagem de mar e montanhas lembra Portland, a sua cidade natal que ela deixou em 1962 com seus 5 irmãos para juntar aos seus pais em Londres. Era uma missão de resgate. A sua irmã mais nova já havia falecido. Ela morreu comendo batata doce envenenada, enquanto os outros sobreviverem. A coleção de fotos da família de Audrey guarda lembranças vividas de dias passados para ela. Os seus pais largaram a esperança de voltar para casa em 5 anos. Neve lamacenta, névoas espessas e calçadas cinza-chumbo escondiam qualquer ouro prometido nas ruas de Londres da Sua Majestade. Educação era a melhor oportunidade que Londres poderia oferecer. Audrey aceitou, mas a escola era uma benção mista, onde ela conheceu a loucura que é o racismo. Em casa, eles riam das dificuldades. Audrey lia muito. De Louise Bennett, a famosa poeta da língua jamaicana, a livros que eles acharam em sebos. Isso inclui sua primeira introdução à psicologia, aos 10 anos. Ela continua influenciada por ambos. Audrey formou-se na universidade com um diploma em estudos ibéricos e latino-americanos, e daí passou um tempo na Espanha para melhorar a sua fluência. Depois de mais experiências desagradáveis com o racismo, ela decidiu largar o seu passaporte azul celeste jamaicano para um preto britânico, para facilitar as viagens. Mal percebeu como por pouco ela escapou à retaliação de Windrush. Durante o seu treinamento para o magistério, ela voltou a praticar artes visuais. Ela também trabalhou em um teatro marginal local e leu escritoras pretas. Ela ensinou por um tempo breve, mas estava ansiosa para ser mais criativa. Depois da morte de sua mãe em 1984, ela retornou à Espanha para ensinar e pintar. Ela voltou a Londres 6 meses depois, na morte inesperada de seu irmão mais velho. Ela dividiu a sua vida com trabalho de desenvolvimento comunitário, um parceiro jamaicano-britânico e uma filha bebê. Seu culto pai zombava das bobagens de Audrey quando ela falava ao bebê naturalmente em jamaicano. Isso pode ter acelerado a ladeira escorregadia da separação. Alguma coisa não estava dando certo e Audrey procurou suporte terapêutico. Depois, uma boa amiga incentivou-a a se tornar uma psicoterapeuta. Hoje em dia, a Audrey ainda pinta e ela ainda ama línguas, e tanto para escrever quanto para ler, especialmente em jamaicano. Mas um bate-papo em inglês em uma loja charmosa na cidade descobriu um parente local inesperado. Um pedaço de um poema que ela gravou recentemente conta parte da história.
Some of we come from far, far. Must see one place them call France, where them fight. Near the mountain, by the sea. Fight so bad them call them Hespute. For sword. Call them Jew, make them run. Parece que Audrey não é a única pessoa de ascendência Spelt aqui. Ela achou uma parente distante, que agora é uma grande amiga. This is my sister Kath. Kath, you always call me your sister, don't you? Because we're connected through family from many moons ago in Jamaica. Because I bought something from Vicky's shop and then we got talking about unusual surnames. So I said, oh, guess what my grandmother's surname was, which was really random. She said, Espute. I said, oh, we've got an Espute in Barmouth. French it is, so I don't know about them being in France, the Esputes. But my 5 times great-grandfather had plantations in Jamaica, and I found out so much, Audrey, since I've known you. And I will get emotional because I'm very sorry about inequality. Yeah. Well, Kath, you've said so many times how sorry you are, and I want to say it wasn't you. This is a part of our history. Yeah. And none of us know exactly what part our ancestors played, except that this is part of my heritage in terms of the Espute family, that we were of the enslaved group. Em 2000, curso de mestrado em Memória Cultural teceu a tapeçaria da vida de Audrey. Enquanto ela examinou trauma pós-geracional de famílias de sobreviventes judeus do Holocausto, de repente ela reconheceu o impacto do trauma transgeracional em descendentes de africanos escravizados transatlânticos. Na época, essa narrativa era silenciada no Reino Unido. Alguns jamaicanos já sabiam. Desde então, essa realização tem embasado o seu trabalho em todos os aspectos: arte visual, poesia, cura após trauma através de psicoterapia e envolvimento da comunidade. A história continua. Ela espera ansiosa pelo próximo capítulo.